Muito obrigado, meu amigo, minha amiga, você que está acompanhando o programa Seicho na TV, bem neste dia maravilhoso que é Dia da Padroeira do Brasil, Nossa Senhora da Aparecida, daí o feriado, do dia 12, e também a gente acaba comemorando aí o Dia das Crianças, por isso o tema vem falar sobre a questão do elogio, da importância de a gente elogiar na educação. Quero deixar um grande abraço também aos educadores e educadoras desse Brasil, porque afinal de contas essas crianças estão aí sob a guarda, sob os cuidados dos educadores e educadoras do Brasil. E dar uma dica para vocês, viu? Se quiser conhecer mais de perto a Seicho no Ie, que tal entrar no nosso site sni.org.br. Pois bem, vamos falar um pouquinho sobre educação. Eu vou usar o livro Educação do Renascimento, do professor Keio Kanuma, e a gente tem uma coisa que eu vou falar bastante hoje, o Diário de Elogios, que é editado pela Seicho no Ie do Brasil, esse Diário de Elogios, onde você vai escrever elogios para as suas crianças, para o seu marido, para si próprio, para o seu avô, para a sua avó, para os seus netos. A gente vai explicar um pouquinho a importância do elogiar. Como educador, eu sou professor, já trabalho muitos anos em escola, estou hoje aqui na área de educação da Seicho no Ie do Brasil e a gente percebe que a educação por muito tempo, e ainda hoje tem alguns requisitos, aliás, que alguns não, muitos, A gente acredita que educar é apontar os defeitos. Desde que se pensa em educação, alguns educadores como Jean-Jacques Rousseau pensava diferente um pouquinho a questão da fase da infância, mas a maioria dos educadores do século retrasado e passado defendiam alguns a ideia de que era necessário corrigir os maus comportamentos das crianças a partir de repreensões de castigos apontando os seus defeitos. A gente muito mais valoriza ainda hoje, por exemplo, numa prova, numa avaliação, o que o aluno deixou de fazer do que aquilo que ele fez. Às vezes, por exemplo, a criança tira lá uma nota 3 numa avaliação e a gente não valoriza esses 3. Mas deixou de fazer 7. Então, isso está muito enraizado na nossa cultura. Houve uma tentativa de mudança nisso, a partir de um autor chamado Benjamin Scott, um norte-americano, que na década de 1960 lança livros sobre a respeito, na verdade, da questão de não frustrar a criança, de não repreendê-la para não frustrá-la. Isso também não foi bem compreendido por pais e educadores, e aí a ideia de que não fala porque traumatiza, não fala porque frustra, isso também causou alguns danos na área de educação. Agora, nós da Seicho no Ie buscamos o quê? Bom, diferentemente dessas duas correntes, uma que diz assim, não pode frustrar, não pode dizer não pode colocar limites, não pode educar. Diferentemente da corrente que diz, vamos apontar os defeitos, porque assim a gente evita crescerem as ervas daninhas. E, estava me esquecendo, diferentemente também da corrente comportamentalista passada, que dizia assim, você tem que meio que adestrar o ser humano, ponto positivo, ponto negativo, a gente trabalha com um conceito que é o conceito de extrair a potencialidade do ser humano. Inclusive no livro Educação do Renascimento, do professor Keio Kanuma, já na página 205, ele vai falar as 4 etapas da educação do renascimento, e ele diz a educação da vida. Esse termo a gente usa muito na Seicho no Ie. Educação da vida é o termo que a gente dá para dizer toda a filosofia que embasa a nossa visão de educação. Proposta pelo professor Masaharu Taniguchi, é um método educacional que tem como base a filosofia da imagem verdadeira. O que significa isso? Significa que a gente acredita que o ser humano é a imagem e semelhança de Deus, tal qual está em Gênesis capítulo 1. E fez Deus, o homem, o ser humano, a sua imagem e semelhança. Pois bem, se eu sou a imagem e semelhança de Deus, eu tenho dentro de mim toda a potencialidade que esta filiação divina me dá. Ou seja, estou ligado a Deus, ganhei dele todas as suas virtudes, então alguém precisa me ajudar a extrair
estas virtudes, que se chama, então, potencialidade infinita. Alguns autores que trabalham, como o Piaget, por exemplo, Jean Piaget, o próprio Vallon, mas o Jean Piaget, por exemplo, ele trabalhava com esse conceito também de extrair do ser humano. Ele vai trabalhar essa ideia de que nós recebemos uma carga, ele vai falar da questão genética, né, essa carga genética, e o ser humano vai, então, construindo através de etapas as suas, desenvolvendo a cognição através da construção do caminho de algumas etapas. Nós vamos dizer o seguinte, que essa construção ela pode ser feita usando uma ferramenta muito simples, que é a força da palavra. Mas antes eu vou fazer a seguinte metáfora para vocês. Imaginem o seguinte, uma cachoeira muito bonita, etc. e tal, tá? Imagine que essa cachoeira está lá, por exemplo, vamos imaginar, voltar no tempo, vai, 1000 anos atrás. Há 1000 anos atrás, as pessoas que viviam naquela época iam por uma cachoeira, olhavam aquilo e viam o quê? Ótimo, né? Vou me refrescar, vou beber água, que maravilha. Bom, a ciência avançou, né? E hoje a gente sabe que é possível o quê? Extrair energia elétrica a partir da queda d'água, porque lá existe uma energia chamada energia potencial, não é verdade? Então, se uma pessoa, um turista, né, está passeando, ele vê uma cachoeira, vai tirar foto da beleza, vai entrar naquela água, vai se refrescar, se está com sede vai beber uma água, etc. Tal. Se um engenheiro elétrico, né, ele olha aquela cachoeira, ele vai enxergar o quê? O potencial elétrico que tem lá e vai procurar extrair esse potencial elétrico que está naquela cachoeira, caso seja isso necessário. Óbvio, senão você represa a água e depois aproveita a queda dessa água para gerar energia elétrica. Ora, estava essa energia em forma de potencial. Os antigos, há milhares de anos atrás, não sabiam que existia essa possibilidade. A partir do momento que a gente sabe que existe essa possibilidade, um novo olhar a gente tem sobre o mesmo objeto, que é a cachoeira. Ora, a gente precisa saber que o ser humano tem essa potencialidade, ele pode ter as suas limitações. A gente tem crianças Down, crianças autistas, crianças que às vezes têm um déficit algum, mas cada um deles tem um potencial. E a humanidade já percebeu isso que é bacana de ver, porque veja só, uma criança síndrome de Down há 30 anos atrás, as famílias até escondiam essa criança. Hoje passeiam, a gente vê aqui, por exemplo, em São Paulo, caminhando no metrô, as crianças com os pais Down, os pais alegres, contentes, recebendo aquele ser humano com alegria, e essas crianças alegram os ambientes, a gente olha. Os autistas, às vezes, de determinado grau mais elevado, difícil de lidar, mas a gente já vê, por exemplo, as escolas procurando conhecer um caminho para trazer essas crianças para dentro das salas de aula, a gente chama isso, então, de inclusão, porque nós percebemos que é injusto a gente olhar um ser humano e julgá-lo pela aparência. Mas por quê? Porque a gente acredita que mesmo dentro de um ser humano com síndrome de Down, com autismo, com isto, com aquilo, ainda assim, dentro deste ser humano está a grande vida do universo, a grande vida de Deus. É a partir desta crença que a gente pode, então, trabalhar para extrair esta potencialidade desse ser humano. Aliás, me ocorre agora de pensar um pouquinho em Jesus Cristo, já que a gente está numa época tão importante, né, onde a gente comemora o dia da padroeira, da nossa padroeira do Brasil. Ele foi o que mais acreditou em nós, seres humanos. Porque ele sacrificou a própria vida, por quê? Porque o desejo de Cristo era nos salvar. Se ele acreditasse que nós já éramos pervertidos por natureza, se nós não... Ele não estaria... Se nós... Enfim... Né, eu me emocionei porque assim, é uma coisa que toca o nosso coração, saber que uma pessoa deu a própria vida para nos salvar, porque acredita que dentro de nós habita Deus no nosso interior. Essa é a visão da educação da Seichunoye. Radical, como a de Cristo, acreditar até as últimas consequências que o ser humano é filho de Deus. Eu queria fazer um parênteses aqui, outro dia eu fui em Porto Velho,
e fui convidado a fazer uma palestra. Me dizia então a minha querida amiga Maria José, lá de Porto Velho, eu vou levar você para conversar com os meus meninos lá no Acura. Eu quero deixar um grande abraço para o pessoal do Acura. Que trabalho lindo que vocês fazem, muito emocionante. E vamos lá no Acura, e estou eu lá, quando eu vou chegando perto do Acura, fiquei sabendo que na verdade eu ia falar com 250 mais ou menos presos. Eram presos que já estão estudando, né, fazem cursos, etc. Tal, mas estavam lá ainda privados da sua liberdade. E quando eu cheguei para falar a eles, era um salão grande, estavam todos sentados enfileirados, né? Eu, mais uma vez, como aqui aconteceu, eu acabei me emocionando quando pensei, né, no amor de Cristo para aquelas pessoas na época dele, e ele quis salvar a humanidade, sacrificou o seu próprio corpo, né, passou por muita tortura, não abriu mão da sua missão, tocou no nosso coração e toca até hoje. E eu lembrei dele e lembrei dos educadores do Brasil, aqueles homens que ali estavam tinham sido crianças. Será que a gente não conseguiu extrair desses seres humanos o que eles tinham de melhor? Eu fiquei pensando nisso. E aí eu não conseguia falar, eu comecei a chorar, vou confessar para vocês. Comecei a chorar e aí depois pedi desculpa para eles, expliquei porque eu estava chorando, porque eu disse a eles, eu vi em vocês, homens, as crianças que estudam conosco, o que a gente errou, onde nós erramos para vocês estarem aqui. E aí, então, conversei com eles. Foi muito bonito no final, alguns me rodearam, me abraçaram, um deles me confessou que estava trabalhando para tirar os próprios filhos da criminalidade. São seres humanos, são filhos de Deus, não dá para não lembrar em Cristo, né, gente? Afinal de contas, ele, né, na cruz, né, do lado de dois ladrões, que se diz, né, dizendo, né, vocês amanhã estarão, logo mais estarão juntamente comigo, junto com o grande Pai, com o meu Pai. É um exemplo maravilhoso. Então, todos nós somos educadores e vamos ver o que o professor Keio Kanuma fala, tá bom? Sobre extrair essa potencialidade infinita. Então, ele vai dizer o seguinte, então, a conscientização da perfeição da imagem verdadeira, ou seja, do nosso Filho de Deus, né? Só se completa quando, após a negação do fenômeno do corpo carnal e do mal que a gente enxerga, nós afirmarmos a perfeição do bem e de Deus. Então, o que ele está dizendo? Bom, eu tenho um filho, tenho uma filha, que está, um neto, uma neta que está apresentando determinado problema. Ou não quer aprender a estudar, ou não quer ir para a escola, ou tem um outro comportamento mais agressivo, etc. Isto, para nós, é um comportamento. E o comportamento para nós é um símbolo. Um símbolo. Este símbolo representa o quê? Existem sentimentos lá dentro que estão provocando este comportamento. Tá? Vamos lá. Existem determinados sentimentos que estão provocando esse comportamento. Se eu identificar esse sentimento e se eu modificar esse sentimento, eu mudo o comportamento. Mas como é que eu posso modificar o comportamento sem saber o que está acontecendo lá dentro? Então, eu posso fazer o seguinte, eu posso negar isto. Isso não é verdadeiro porque Deus não criou. Este comportamento do meu filho, da minha filha, do meu neto, da minha neta, do meu sobrinho, não é verdadeiro. Porque Deus não criou o ser humano desta forma. Então, a isso ele está dizendo o seguinte, estou negando o mal. Então, Educação do Renascimento é o livro, ele dá essa ideia para nós de como a gente lidar com esse comportamento. Bom, depois ele vai dizer o seguinte, aí é a afirmação do bem, ou seja, olhar para este ser humano e afirmar que somente o bem existe. Mas como é que a gente faz isso? Bom, eu vou dizer para vocês daqui a pouquinho, porque agora você vai ficar com umas dicas do programa Seichonoye. Seja você também um mantenedor do programa Seichonoye na TV. Acesse o site sni.org.br/SNITV ou pelos telefones 0800 770 2600 ou 0 prestadora 11 5074
4180 e transforme a sua vida e a de muitas pessoas através de sua doação. Muito obrigado. Muito obrigado, então. Voltamos agora com aquela dica, né, ou o caminho, não é bem uma dica, né, qual é o caminho que a gente usa para extrair a potencialidade deste ser humano, ou seja, como é que eu visualizo bem. Então, vamos recordar, né? Negação do mal, para chegar na perfeição da imagem verdadeira, como educador, negação do mal, quer dizer, esse comportamento é símbolo. Esse comportamento está acontecendo devido a um sentimento. Mas como o ser humano é filho de Deus por natureza, com certeza eu posso modificar isto, não é através de sugestionamento, de imposições, de gritos e repreensões, mas eu posso sim extrair dele essa potencialidade infinita e esse outro comportamento então vai se esvaziando. É claro que, por exemplo, uma maneira de esvaziar um sentimento é a pessoa contando o que está sentindo. Por exemplo, apurando o ouvido, o professor, o vô, a avó, o pai, a mãe podem muito bem dizer, senta, o que está acontecendo? Você está sentindo alguma coisa? Quer contar para mim? É comum as crianças me encontrarem e sentarem comigo e dizer, sabe o que é, professor? É que lá na minha casa, e aí eles contam o que está acontecendo na casa e a gente guarda segredo, óbvio, né? Que é algo sigiloso, mas o fato deles falarem, colocarem para fora dá um alívio. Tem crianças que me procuram e dizem assim, é que eu me acho burra. Aí eu digo, então eu vou mostrar para você que você não é. E aí eu faço vários exercícios com eles, conto histórias, faço eles lerem livros ou então atividades que a gente vai criando e eles vão criando autoconfiança. Então aquele sentimentozinho que estava lá, eu sou burra, vai cedendo para aquilo que é verdadeiro no ser humano, que é o potencial de filho de Deus que ele tem dentro dele, que é o potencial de filha de Deus que está dentro desse ser humano. Então pode ser qualquer comportamento, tá? E aí eu posso, então, através, né, do elogio, ir extraindo essa potencialidade dessa criança. Então ele diz, como é que se realiza a educação pelo renascimento? Ele vai dar 4 etapas, que uma delas é o elogio, tá? Eu gostaria que depois, se você quisesse adquirir esse livro, você vai lá lendo com mais calma, seria importante, né? Você lê com calma as etapas para você entender melhor. Mas, enfim, Educação do Renascimento, que é o livro, né? E ele diz o seguinte, as 4 etapas, né? Inicial, básica, intermediária e final. E a inicial, ele coloca como aquela prática da reverência, né? Da anulação do ego. O que é a anulação do ego? É eu querer impor a minha ideia ao outro, vendo como uma pessoa que está com um defeito. Então, eu vejo aquele ser humano com reverência. Eu estou reverenciando um filho de Deus que está diante de mim, uma obra de arte criada por Deus que está diante de mim, que tem sonhos, que tem desejos. Isso pode ser a criança, o pré-adolescente, o adolescente, mesmo um filho mais velho, jovem. Então, eu estou vendo uma obra de arte que Deus criou diante de mim. Obrigado, Deus, por trazer este ser humano diante de mim. Aí ele diz a outra parte, né? O sorriso, a alegria. Olha, para pensar, só tem alegria quem confia de fato em Deus, não é? Não é que só tem alegria quem confia em Deus. Vamos mudar um pouquinho aqui. Na verdade é o seguinte, quando você tem segurança de algo, você tem tranquilidade. A tranquilidade traz paz. E a paz traz alegria. Se a tua tranquilidade vem da fé em Deus, ótimo. Se a tua tranquilidade vem por um outro motivo, mas que seja verdadeiro, também ótimo. O importante é ter tranquilidade e serenidade. Então eu vou dizer o seguinte, só quem tem fé, independente da crença, é que consegue ter alegria. Porque a fé é a antecipação daquilo que eu acredito que vai acontecer. Ora, sempre para o bem, claro, né? Então eu já antecipando, sabendo que vai ocorrer alguma coisa boa de verdade, isso é fé, eu me sinto bem tranquilo, em paz e com alegria. E o terceiro elemento é a ação, é agir. Aí ele vai para a etapa segunda, que é a básica que ele chama, que é justamente o preenchimento do diário de elogios. O diário de elogios que a Saint Honoré já edita há muitos anos.
E como a gente usa o diário de elogios? Então, ele vai explicar aqui, olha. Elogiar acima de tudo quem? Então, a gente começa preenchendo o diário de elogios, elogiando quem? Quem que você imagina que a gente tem que começar elogiando? Eu vou dar uma pista aqui, olha, é o seguinte. O Roy Eugene Davis, um autor que a Seitounê edita um dos livros dele, ele diz o seguinte: eu reconheço no outro aquilo que eu reconheço em mim mesmo. Ou aquilo que eu reconheço no outro é porque eu reconheço em mim mesmo. Ele vai trabalhando esse conceito, né? Reconheço no outro aquilo que está em mim, reconheço em mim aquilo que está no outro. E é verdadeiro. Então, se eu quero encontrar qualidades no outro elogiáveis, eu tenho que, em primeiro lugar, me autoelogiar. Então, o diário de elogios começa com uma autorreverência. E eu fui outro dia numa formação de professores aqui na cidade de São Paulo, e os professores preencheram o diário de elogios. E começamos com o autoelogio. Mas foi muito bonito, lembro até do nome da professora Sandra, todo mundo muito tímido, né? Engraçado como a gente trava, né? De se autoelogiar. Então, todo mundo, né? Sou alegre, sou feliz, sou bondosa, sou... E 5, 6 linhas. A professora Sandra escreveu quase que 3 páginas de autoelogio. E quando ela leu, emocionou a todos nós, porque não eram elogios assim egocêntricos, né? Eram elogios sinceros para ela própria, né? Eu sou uma pessoa bondosa, sou uma pessoa útil, sou uma pessoa carinhosa, sou um exemplo para a minha família. Foi muito bonito isso aí. E ela disse assim, olha gente, vocês não sabem como eu trabalhei na minha vida para poder me autoelogiar. E a partir do momento que eu comecei a me autoelogiar, eu comecei a encontrar pontos positivos louváveis, elogiáveis no outro. Então, elogiar é louvar. Elogiar é louvar. Então, pontos louváveis nos outros. E aí você começa, então, se autoelogiando. Depois, o professor Keio Kanuma vai recomendar o quê? Óbvio. Você vai, então, agora pensar numa pessoa e elogiar esta pessoa de que maneira? Se você não tem o diário de elogios aí na sua casa, você começa fazendo um caderno, tá? E você pode pensar nessa pessoa e dizer assim, olha, você é alegre, você é uma pessoa alegre, você é uma pessoa alegre, você é uma pessoa alegre. Pense nela, vê a primeira imagem que você tem dessa pessoa. Aliás, fazendo um parênteses, tá? A questão é a seguinte, se você pensa numa pessoa, escolhe uma pessoa agora, um filho, um neto, uma neta, tal, uma filha, qual é a primeira imagem que vem na sua mente e qual é o sentimento que essa imagem traz? Então, é o seguinte, meus amigos, minhas amigas, é este sentimento que está conduzindo a sua forma de educar. Se dá medo, é porque você está educando com medo. Se dá raiva, é porque você está educando com raiva. É isso que nós vamos transformar com o preenchimento do diário de elogios. Então você vai colocar justamente isso, uma qualidade dessa pessoa e vai elogiar. Você pode elogiar o marido, pode elogiar a sogro, a sogra, a esposa, e depois vai partindo para os filhos. Aí você vai colocando. Quando você encontrar, né, quando você está escrevendo lá, ele é alegre, 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 mesmo que não esteja manifestando, nós estamos falando de qualidades de filhos de Deus, é alegre, perfeito, é alegre, perfeito, é alegre, perfeito, alegre, perfeito. Ah, é sorridente, é sorridente, é sorridente. Vai escrevendo, é sorridente, é sorridente, é sorridente. Aí vem uma outra imagem, é amável, é amável, amável, amável. Deixe a intuição fluindo dentro de você. E a partir do momento, então, que você vai preenchendo esse diário de elogios, você vai conseguindo perceber outras qualidades nesse ser humano. Para finalizar, não eu lembro da minha filha, inclusive, quando uma delas, da minha filha menor, quando essa filha menor, ela estava com problemas na escola, né? Ela não estava indo bem na escola. E aí eu comecei, então, a preencher esse diário de elogios para ela. E nisso veio um verdadeiro dom que ela tinha, que eu não tinha nunca elogiado, que era o dom de ajudar o próximo. Então eu chamei ela e disse assim, olha, sabe o que o papai percebeu? Você é uma pessoa que gosta muito de ajudar o próximo. Pequenininha era ela.
Parabéns, viu? Fiquei muito feliz com isso. Isso é uma coisa muito rara. Ajudar o próximo é uma coisa, qualidade maravilhosa. Fui elogiando. Aquilo fez um efeito tão bonito depois, né? Que tocou tanto no coração dela, que, por incrível que pareça, as notas dela na escola começaram a melhorar. Mas foi a partir desse diário de elogios que eu preenchi, tá bom? Bom, se você quiser conhecer mais sobre o Diário de Elogios e outros livros da educação e outros livros da Setionê, entre em contato com a gente no 0800 770 2600 ou vai lá no livrariasni.org.br. Fico muito feliz por estar aí com vocês, que esse dia abençoado, nosso dia da nossa padroeira do Brasil, abençoe a todos nós brasileiros e abençoe também a todo o mundo. E também um feliz Dia das Crianças para vocês. Muito obrigado. Oração para negar o mal. Neste momento, compreendi que minha imagem verdadeira é filha de Deus. Compreendi também que imagem verdadeira deste mundo é o reino de Deus. Se enxergo algum aspecto imperfeito, isso não passa de miragem. A imperfeição não existe. O mal não existe originariamente. É verdade que o pensamento é força motriz e que aparecem o bem quando se pensa no bem, e surge o mal quando nele se pensa. Muito obrigado.